Igor, olha lá, o Igor está participando do iPhone aí. Vocês conhecem o Igor? É Deus operando, pá. Eu também, disso aí eu não tenho dúvida, não. Isso aí é a melhor coisa que está acontecendo no planeta. Mas eu estou falando que o Igor está participando aqui é porque o Igor é aluno do EAD, Ah, administração. esse negócio sem WhatsApp, hein? Você viu como Sem é que rede social. você viu como é que parou o mundo? O mundo Aham, parou. Parou não foi só o Brasil, não, pô, foi o mundo. foi o mundo. Parou foi tudo. E nem tem previsão de volta, né, Paulo? Acabei de olhar aqui, não tem não. Graças a Deus, é bom que eu estudo. Quando é assim, eles falam que, como se diz, né? O troço não volta, não. Sei É, lá. E foi desde meio-dia, né? Eu estou olhando aqui, desde meio-dia que nada, não. Eu participei de 3 reuniões pelo Meet, não deu nada. Essa aqui eu não sei o que vai acontecer com ela, porque diz que está parando. Está parando também, desculpa. Essa aqui para lá, diz que está parando toda hora esse troço aqui. nossa, se você não tivesse enviado mais cedo, então ninguém ia participar. Ninguém. Não ia ter jeito nem da gente conversar, porque como é que conversa sem ser por aqui? Não tem jeito. Por aqui Uhum. não, né? Por aqui que eu Pelo falo, WhatsApp. Paulo, quantos grupos estão participando do desafio? Tinha que ser Maria Eduarda. Maria Eduarda. Boa noite, professor Paulo, Valéria, Milay. Boa noite, pessoal. Oi, Brenda, boa Breno. noite. Oi, Tudo Breno. bom? Boa Boa noite. noite. Nós estamos com a presença ilustre aí, para quem não conhece o Igor está aí, ele aparecendo aí na câmera. O Igor é do marketing lá da FAP, gente, para quem não conhece, prazer em tê-lo aí, aluno nosso aí do EAD, né, nessa nova frente de trabalho que a gente está aí. É Isso isso, aí, cara. professor. Boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa Boa noite. Boa noite. Pois é. Gente, então vamos começar para não dar se não der tempo, porque o que acontece? Eu não sei como que está a conectividade do Zoom. Eu participei pelo Meet de 3 reuniões, não aconteceu nada, mas colegas de outros lugares me disseram que o Zoom, depois de 40 minutos, está caindo. Não sei se é realidade. Pelo Zoom, eu não participei de nada, então, até o momento. Então, como é que vai funcionar? Foi feito, né, um desafio, eu contei muito com a ajuda do professor Brendo, a gente sentou junto, bolou essa estratégia aí, né, para estar contemplando tanto o dia do administrador como o dia do contador, lançando esse desafio aí. Aí a gente fez um convite para os professores, conseguimos elaborar um projeto lá. Sempre, gente, vocês vão perceber que eu falo no plural. A Valéria, que já trabalha comigo, professor Valério, professor Breno, já me conhecem, sabe que eu não consigo fazer nada sozinho. Todos eles têm total liberdade para fazerem o que quiserem, né, dentro dos conceitos acadêmicos e os conceitos que a academia nos pede. Então, foi um desafio novo aí que a gente lançou, com a ajuda de todos. A gente se propôs a fazer uma premiação, que será, né, uma HP. Aí eu fiquei pensando aqui, eu não sei qual que é o grupo que ganhou, né? Então, eu que me dispus a fazer esse prêmio, eu agora, porque foi eu mesmo, né, Breno? Eu me dispus a dar esse presente. Vou ver se quem ganhou, né, como é que foi, e eu vou ver se eu consigo presentear o grupo todo. Caso eu não consiga, eu ajudo vocês a comprarem, não tem problema nenhum em relação a isso, não. Como que foi a didática, gente? A didática foi essa mesmo. Até hoje, até a hora que o WhatsApp estava funcionando, a gente recebeu o comunicado de um grupo que ainda não acabou. Aí eu falei com o professor Breno, ótimo, então vai acabar agora em tempo normal. Se não acabou, não tem importância, vocês vão acabar agora, porque o prazo é hoje. E como vocês, né, já me conhecem assim, há bastante tempo, eu gosto muito de prazo, a gente respeita muito os prazos, e a gente sabe, né, que problemas, né, acontecem. Mas o grupo que não terminou, a William também está aí. Ô, William, boa noite. O William me chamou umas 70 vezes nesse WhatsApp, mas eu acho que ele também fez tudo direitinho lá. Mas então, a gente vai começar da seguinte forma: todo mundo, gente, pode falar a hora que quiser, pode interromper a hora que quiser. Agradeço mais uma vez a participação dos discentes aí. Gilmar está entrando aí, professor Gilmar, da Contábeis, boa noite.
O Breno vai fazer uma exclamação aí do que foi proposto, né, desse desafio, e daí ele vai dar prosseguimento, depois a gente faz o encerramento, e esse evento, né, entre aspas, nem evento, é um desafio mesmo, eu vou deixar disponível nas disciplinas gravadas que eu ministraria hoje do dia, inclusive da disciplina no EAD, que já está lá o link na disciplina de TGA, e aonde que vai estar a gravação para quem é do EAD está se familiarizando com esse ambiente aí dia a dia. Nós já estamos aí com 25 participantes. Ô, Breno, então, mais uma vez, obrigado aí pela ajuda, pela nossa iniciativa de sempre aí. Pode explanar. Eu já vou colocar aqui para quem precisar. Ah, não, peraí. Ô, Andressa, você não perde uma, hein, Andressa? Boa noite. Fala comigo, Andressa. Andressa já está aí, a cara dela. Eu tenho que conhecer ela pessoalmente ainda, mas não lembro. Fala com todo mundo, Andressa. Boa noite. Ela está com vergonha, porque daqui a pouco ela vai falar. Mas ela está ali. Deixa eu só colocar aqui para todo mundo compartilhar aí, caso precisem. A tela está aí para todo mundo compartilhar. O professor Lucas aí também está entrando. Ô, Breno, então pode dar prosseguimento aí. E boa noite a todos, que a gente tenha, né, um bom aprendizado aí, que seja tudo tranquilo e ocorra dentro daquilo que foi proposto para nós. Vamos lá. Ô, Breno, seu som você está sem áudio, Breno. Ainda está sem áudio. Foi? Agora foi. Foi? Certinho? Certo. O som tá bom, pessoal? Porque o ventilador tá no máximo de calor, tá demais. Não, mas tá legal, tá legal. Perfeito. Bom, então, pessoal, boa noite a todos, aos colegas, docentes, aos nossos alunos que estão presentes aí. O propósito da minha fala, ele é bem breve, até porque essa é uma iniciativa que até comentei com um dos grupos hoje, que essas iniciativas, por exemplo, o Desafio Sebrae, são coisas que até mesmo quando é um negócio institucional com ampla escala, às vezes as pessoas deixam para a última hora, ou as pessoas têm algum compromisso, e acaba que a adesão disso ela tem que ser cultural. Então, nada melhor do que a gente trazer aqui para vocês o que foi proposto, para que, em próximas possibilidades, vocês saibam o que foi proposto, como que é bacana, o que foram as competências que os alunos desenvolveram, e, né, para poder vocês entenderem também o que foi a ideia desse desafio. Pouco antes do dia do administrador, eu e o professor Paulo, a gente articulou uma ideia de fazermos um desafio que contemplasse as duas áreas. Vocês devem ter se lembrado, né, dessa arte, tinha um regulamento, então existiam algumas normas, alguns parâmetros ali que foram considerados, inclusive que os participantes, né, não era critério eliminatório, mas era uma coisa a se considerar. Por exemplo, todas as equipes tinham que ter estudantes de ADM e de contábeis, e aí os grupos não aderiram a essa iniciativa. Não era critério eliminatório, mas é uma coisa aqui que a gente precisa falar, porque regulamento, tudo que tem norma, tem padrão de regulação. Se fosse numa firma, num edital, como a gente está treinando vocês para a vida, é uma coisa que precisa ser chamada atenção aqui. Mas o propósito do desafio era justamente aprender, né? E aprendizado é mudança de comportamento. E a grande ideia é que a gente abordasse elementos diferenciados, até mesmo para poder valorizar os conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui na disciplina. Então, a grande ideia foi trazer alguma coisa assim, que viesse com conteúdos de sala de aula, mas que, ao mesmo tempo, também vocês conseguissem trazer o olhar prático de vocês. Tivemos eu não diria nem infelicidade, mas uma contingência, e isso fez parte do desafio também, cronológico, porque o desafio era em comemoração ao dia do administrador e do contador. Então, a gente precisava contemplar essas datas. Muita gente perguntou, mas por que agora, nessa época de prova? Porque é a data do administrador e do contador, mas na vida é assim também. E quando a gente for trabalhar nas empresas, que surge um projeto novo, você tinha que entregar um relatório, você tinha um processo para poder atuar, você tinha que trabalhar em alguma coisa que já estava programada. Então, essa capacidade de adaptação é uma coisa que não somente eu, mas todos os outros colegas professores, a gente sempre fala com vocês, né, nas nossas aulas, vocês têm
visto muito isso, que cada vez mais é preciso que nós saibamos nos adaptar. A adaptação é a palavra. Então, esse desafio ele tinha mais competências e habilidades sendo avaliadas ali do que simplesmente o que estava no exercício. E foi muito bacana ver vocês desenvolvendo isso, porque a escolha das equipes era livre, participar ou não era livre, comprar a ideia do desafio era livre. Então, a gente precisa valorizar isso também, porque é uma coisa que não era da disciplina, não era uma coisa obrigatória. Então, quem fez foi porque estava com vontade de fazer, e a gente valoriza muito. A gente agradece também a cooperação dos professores, eu não poderia deixar de ressaltar aqui, não sei se ela está presente, a professora Verônica, teve um dia que ela veio me mostrar a parte financeira do desafio. Brenda, mas o que é isso aqui? Tá errado. Eu falei, mas é o desafio. Então, tipo assim, mostra que os alunos também procuraram, né? Foi a evidência que eu tive. Acredito que outras equipes com outros professores também, mas mostra esse envolvimento multidisciplinar e que eu acho que é uma coisa que a gente vai plantando ali, a sementinha que a gente lançou agora. Foi um desafio 100% autoral, ou seja, conteúdo todo nosso, todo da instituição, da Faculdade do Futuro. Então, assim, foi uma experiência nova para a gente também, um produto novo para a Escola de Negócios, e eu acredito que, de modo geral, foi muito válido, porque muitos alunos tinham um interesse, mas em função do contexto, não sei nem se a Jude Contábil está aqui, mas nem preciso saudar ela, que ela ficou tão triste de não participar, me explicou a situação, e esse interesse do aluno falar, Brenda, eu quero participar, mas não posso. Estou num contexto que eu não posso. Isso também demonstra autoconhecimento, então é gestão de pessoas. Então foi um negócio que mexeu com a nossa equipe de uma tal maneira que a gente conseguiu trabalhar múltiplas competências gerenciais aí, tá certo? E as principais competências que a gente tentou desenvolver com o conteúdo do desafio foi propriamente, né, a ideia do... Quem foi meu aluno de gestão de pessoas sabe que eu gosto muito de usar a palavra do chave, né? A gente fala são os conhecimentos, ou seja, o que vocês adquirem aqui na sala de aula, as habilidades, as atitudes que vocês têm, e hoje a gente ainda fala de valores e experiências, porque muitos líderes hoje, eles contratam caráter e treinam a competência, que competência você adquire, agora caráter. Então, a questão dos valores, se conhecer, de conversar, escolher quem vai estar no seu time, isso foi coisa também que foi de uma maneira implícita e desenvolvida em vocês. E, nesse sentido, a gente pretendeu que vocês, né, desenvolvessem ainda mais o espírito de equipe, no sentido de, inclusive, decidir seguir em frente ou não, como foi o caso, né, de algumas equipes, ou de resolver o desafio da melhor forma possível. O William até falou comigo hoje, né, vamos fazer o melhor que podemos. Eu falei, eu tenho certeza disso, né, não tenho dúvidas. E a gente precisa entender muito isso, né, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, essa é a ideia de uma gestão também consciente, uma gestão eficiente. Então, isso foi tudo muito valorizado, sabe? A aplicação técnica. Então, muita gente fala, mas tem coisa errada no desafio, coisa errada falando em termos financeiros. Mas, assim, quando vocês forem entrar numa empresa, vocês vão ver que as pessoas, muitas vezes, controlam as contas dela no caderninho, né? Na folha do caderno, não sabe o que é fluxo de caixa, o que é lucro. Então, a questão, assim, não era um exercício que os números iriam vir prontos ali. Inclusive, agora eu posso falar... aquela planilha financeira que estava ali, claro, né, que com algumas modificações, foi de um ex-cliente meu que cedeu gentilmente aqueles dados, porque foi um problema parecido. Então, é a prova assim, de que realmente é assim que algumas empresas apresentam seus números, apresentam seus dados. Então, foi também para mostrar um pouco para vocês que vocês têm um conhecimento técnico, mas às vezes a realidade bate ali na cara, a gente tem que adequá-la e trazer o mais próximo possível das teorias dos tipos ideais. Gestão do tempo, né? O professor Paulo, inclusive, falou muito isso hoje, a questão de prazo, a questão de... Ele falou, irmão, tem que ser hoje. Eu falei, mas olha, tem uma equipe que não entregou, então, mas prazo é prazo, ou seja, gestão do tempo, se organizar, né? Diluir as tarefas pelo período proposto. Então, isso é uma habilidade também que foi colocada à prova. A própria criatividade em si, que era o caso de uma empresa, e a ideia de vocês desenvolverem um método, ou seja, a equipe teve que desenvolver uma forma de trabalhar,
né? Vamos fazer no final de semana, vamos fazer depois da aula do Breno, depois da aula do Paulo, vão faltar, e não é correta, mas vão faltar a aula do Breno e do Paulo, já que eles que inventaram moda, e vão fazer. A equipe teve que desenvolver um método. E empresa é isso, é solução. Por que a maioria das empresas hoje fala de desenvolver soluções inteligentes? Porque o cliente ele tem uma dor, né? Tem um problema, uma situação não resolvida. E vocês, administradores e contadores, vão estar lá para poder apresentar as soluções. Então, foi basicamente isso que a gente tentou desenvolver. E aí, apresentando, né, quem chegou até aqui com a gente, né, que vai falar um pouco hoje, fazer a sua apresentação, fazer a sua explicação, os nossos desafiados, né, vamos colocar assim, que toparam aí o desafio. Acabou que ficou uma equipe de contábeis e uma de ADM, que foi o pessoal da New Gen Leaders, que é composta pela galera do 4º período, Fábio, Manuel, George, João e Letícia, e tivemos os detetives contábeis do 2º período, que foi o William, Caroline, Maria Eduarda, Thiago e o Everton. Então, acabou que não foi proposital, né, mas ficamos com uma equipe de cada curso, e foram, né, os que levaram o desafio adiante, sim. E as etapas, elas foram bem simples, porque é aquilo que eu conversei com vocês quando a gente divulgou o evento. A ideia não era trazer uma coisa assim, de sobrecarregá-los, era só colocar essas competências à prova mesmo. Então, foram etapas bem simples, sendo elas, primeiro, a formação da equipe e a escolha de um nome representativo, porque se alguns de vocês pretendem ser empreendedores, vocês vão precisar escolher quem vai fazer parte do time de vocês, vão precisar escolher um nome, uma identidade, uma representação, né? O nome de uma empresa, ele representa a melhor síntese da proposta, do que você nasceu para ser, da sua razão de existir. E isso foi uma coisa, né, que foi treinada ali com a escolha. E aí, professor Paulo, até te faço uma pergunta. A gente tem aqui as respectivas os documentos aqui, as explicações do nome de cada uma das equipes, que depois podem ser apresentadas também, tá bom? Então, todos os grupos, por uma questão documental aqui, apresentaram as suas justificativas. Depois, nós propusemos um caso empresarial, foi um caso baseado, né, na realidade, um caso autoral mesmo, assim, então foi criado por nós, com alguns dados fictícios, assim, e montamos o caso era basicamente de uma empresa de cosmética que tinha problemas assim em todas as áreas gerenciais, problemas de marketing, tinha finanças meio conturbadas e mal representadas, tinham problemas de liderança, da gestão de pessoas, problemas logísticos, configuração do negócio e problemas de meio ambiente. Então, os alunos eles foram expostos, né? Um caso que mostra a história da empresa. Essa empresa tinha alguns produtos com linhas específicas, e aí o aluno poderia ter um conhecimento da realidade daquele mercado, poderia mergulhar um pouco mais nos produtos que ela vendia, que é o que ele vai fazer quando pegar uma consultoria, né? E vai entender o que ela vende, qual que é o negócio da pessoa. A gente criou também uma região, e aí a gente tentou sair da zona de conforto, vamos pegar a região Manhuaçu, Manmirim, Iuna, a região nossa. Pegamos uma região um pouco distante, então a empresa ela atuava nessa região de Lima Duarte, Juiz de Fora, Ubá, Moriaé, porque atuar em território conhecido era fácil, né? Manhuaçu, Manmirim, aí a gente conhece, mas num território que você não sabe nada sobre a cidade, não sabe nada sobre o ambiente. E a gente falou dos treinamentos que foram propostos para os funcionários, que elas tinham um modelo de venda. Então, o aluno, né, a gente até mostrou, vocês podem ver que fizemos uma espécie de... Claro que esse número aqui é fictício, obviamente, né, pessoal? Mas como se fossem as artes que eles têm hoje no Instagram. Então, seja uma mulher empoderada, tipo, com erro de português, com arte muito simplória. Ou seja, mergulhamos o aluno na realidade do negócio. A sede física da empresa seria, né, a identidade visual também para o aluno ter essa ambiência de o que seria essa empresa que ele estaria lidando. A gente trouxe algumas evidências ali do que seria o estilo da firma, as finanças, né, o faturamento e os gastos da firma do semestre. Ou seja, cheguei na consultoria, tinha uma relação de faturamento e gasto, levando em consideração que tínhamos alunos de segundo, aqui no caso a 4º período, então assim, o envolvimento também com o nível de complexidade das finanças, foi por isso que a gente só tinha faturamento, gasto e suas respectivas divisões. E os alunos foram desafiados, né,
a fazer um diagnóstico, ou seja, identificar no texto esses problemas que eu estou pincelando aqui e fazer um plano de ação pequeno, ou seja, um plano de ação com 3 objetivos e 3 metas para poder solucionar, mitigar esses problemas que foram apresentados. Então, é basicamente o que vocês vão fazer depois de se formar, e o desafio era esse, para que vocês fizessem. Tá certo? Fábio e William, que eram os 2 líderes, vocês estão por aí? O William já vi, Fábio está aí? Pessoal, deixa eu só completar a sua fala. Olha só, gente, olha como é que é importante essa ideia, né, em conjunto que a gente teve e o que aconteceu hoje. A gente está num cenário econômico hoje que vocês vão me desculpar a palavra, é tiro, porrada e bomba para todo lado. O que a gente procura passar como realidade? Existem empresas que, quando a gente fala em empresa, a gente fala contabilmente em curto prazo, que visa lucro a curto prazo, e tem as organizações que, dentro dos patamares da administração, planejamento, execução e controle, que visam a maturidade do mercado. Dentro desse slide que a gente colocou aqui, a gente procurou e mostrou o escopo de como deve ser uma organização. Agora, sabe o que está acontecendo aqui dentro desses 3? Estou nervoso demais, não precisa ficar nervoso não, William. Relaxa aí que o trem já deu certo. Olha só, volta naquele escopo, isso. Dentro desse escopo aqui, gente, o que está acontecendo nas organizações hoje? Elas estão subdividindo em equipes, ou em times, ou em partes, ou em não sei o que lá, não sei o que lá. Não existe isso mais. Se você trabalha dentro de uma empresa, é a empresa toda. Todos os setores da empresa fazem parte do desenvolvimento financeiro, intelectual e físico daquela organização. Não tem jeito mais de sobreviver sem isso. Aí tem muita gente que pergunta qual que é a ideia que é a melhor. Não tem a ideia melhor, tem o que funciona melhor para todos andarem juntos e atingirem o objetivo. E isso deu para ver hoje, tirando colocando essas 3 bolinhas aqui, ó. Vocês viram que uma engrenagem do mundo hoje parou o mundo inteiro em 5 horas. Tem gente que perdeu trilhões, não é milhões, não, trilhões de dólares por causa do WhatsApp. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue absorver isso? Não absorve, sabe por quê? Porque o WhatsApp não tem outro plano. Ele não tem uma outra saída para dar respostas que o mercado precisa de imediato. E nesse aspecto a gente tenta não, né? A gente vem tentando trazer essas experiências da academia para a sala de aula e para vocês explanarem aí o que foi proposto. Exatamente. Todos nós que fazemos parte né? Desculpem, da escola de negócio. Ô, Ilha, já que você está nervoso, começa com você aí, é todo seu. Então, professor Paulo, só, né, com vocês, pessoal, agora a gente vai apresentar as equipes. E aí, Fábio e William, é importante, né, que vocês justifiquem a escolha, que a gente só falou aqui o nome, né, detetives contábeis e no líder. E aí, assim, depois, a título de transparência, tem as explicações aqui do nome muito legais, que vão ser usadas também como critérios de avaliação, mas eu queria que vocês também, antes de falarem da solução do caso da AIDA, que vocês falassem da escolha do nome, da formação da equipe, por favor. E se alguém quiser fazer alguma apresentação, né, estamos aí. Pode ficar à vontade. Oi. Tá ouvindo? Tá certinho, Fábio. Pode ir, certinho. Beleza, então. Tá cedido para mim? Como host? Ô, Paulo. Você quer que ponha como host? Não, tá normal. Não, aí, já consegui. Tá. Então, boa noite. Nosso nome que nós escolhemos para o nosso grupo, nossa equipe, seria a New Gen Leaders, que é a nova geração de líderes. Nós tentamos trazer um conceito por trás desse nome, que foi que a gente começou a fazer perguntas, né? O que empresas novas pretendem ter, o que está tendo de difícil hoje para aderir. Nós queríamos tornar essa marca nossa, entre aspas, né, o que poderia trazer todos esses benefícios para uma empresa, para uma equipe, um pequeno negócio, ou para nós mesmos, né, que queremos uma satisfação pessoal e profissional.
Então, o mundo atual ele não se encaixa mais com os arcaicos processos, operações e ideias vagas, e o cliente está cada vez mais exigente em todos os aspectos, é, financeiro, emocional, sentimental, em todas as áreas, assim, ele está mais exigente em todos os aspectos, né? Então, a New Dean veio com esse pensamento de novas perspectivas sobre o sistema administrativo. Não somente isso, mas o ideal seria transmitir e ordenar esse conceito, o clássico fazer acontecer, não é? Então, para disseminar mais esse conceito, os colaboradores da equipe são líderes com características diversas, no qual conduzem as pessoas, satisfazem seus subordinados, são inspiradores, estimulam a boa comunicação, mostrando o verdadeiro resultado de uma boa gestão. Porque não somente o conceito nós estamos trazendo, como também nós somos os líderes capazes de mostrar o como fazer acontecer. Porque é muito fácil falar, mas às vezes acontecer. É isso que a gente queria transmitir assim, com a nossa equipe, sempre com pensamentos abertos, inovadores e capazes de inspirar e fazer acontecer. Esse foi o nosso o porquê do nosso nome. Infelizmente, a nossa equipe ela não conseguiu terminar a segunda etapa. A gente só fez os objetivos. Os objetivos da segunda parte, que estava falando sobre aquela empresa, foi identificar os maiores problemas com os vendedores em todas as faixas etárias, né? Desde que está começando agora com 20, até aquela senhora que começou com 50, 60 a fazer a revenda dos produtos. A segunda passo seria ensinar a gestão de tráfego, né? A gestão de tráfego não tem relação a desenvolver apps, a saber ser um administrador, um contador, mas sim saber de onde está vindo aquele cliente, como ele recebeu aquela informação, por que ele veio comprar com você, foi de um site, foi de um app, foi de um anúncio no YouTube, foi pelo Facebook, foi por alguém que falou boca a boca. Então, assim, o segundo passo seria a gestão de tráfego para ele se posicionar melhor. O Instagram está me chamando mais gente, então eu vou investir mais no Instagram. E a terceira fase seria pautar sites e apps parceiros da nossa equipe para facilitar as operações e as tarefas, no qual seria o exemplo, e no qual exemplos em nuvem da própria empresa dando uma padronização. Como exemplo, o Canva, né? Como eu usei aqui o Canva, teria uma conta da própria empresa, no qual teria já vários templates, anúncios, formas de você se agregar desde o começo até o final, junto com outros sites e apps próprios, para que facilitaria, padronizaria desde a pessoa com um pensamento divergente até a mais inovadora. Então, essa seria a nossa breve apresentação. Muito bom, Fábio. A gente, né, quando vocês falaram, né, de não levar o desafio adiante, eu fiz, né, a gente teve esse ímpeto de que vocês contribuíssem mesmo, porque, como eu falei, é uma coisa que o propósito era treiná-los, vocês empenharam, né, aplicaram. Eu falo sempre nas minhas aulas que o tempo hoje é o nosso recurso mais escasso, se a gente for parar para pensar, é talvez um dos mais valiosos recursos que a gente tem para produzir, operar, entregar as nossas soluções. E foi aplicado aí um tempo, foi aplicado, né, um esforço para chegar até a etapa que vocês chegaram. É óbvio, né, que isso vai ser levado em consideração, mas vocês chegaram até aqui. Então, foi legal vocês apresentarem as soluções de vocês. Para que os demais entendam, né, depois a gente pode disponibilizar também, ele foi enviado só para os participantes, mas agora pode ficar público, o caso que eles tiveram de resolver. E o que o Fábio está falando aí a respeito das soluções que eles apresentaram, é porque a empresa ela foi fundada na década de 40 e a empresa ela estava com um conflito geracional, que é uma coisa também que muitas empresas vêm vivendo, com as demandas dos novos tempos e com o modelo tradicional de negócios, com a aversão à mudança, e isso foi um elemento que os meninos apontaram aí nas soluções que eles entregaram verbalmente, e obrigado pela participação, Fábio. Bastante interessante. Professor Paulo. Professor, só completando, a gente parece que transmite pensamento, né? Vai sempre assim. Olha só, o que o Brandon falou aí, eu não chamo de erro, eu chamo de profissionalismo o que essa equipe teve, porque ela teve
a plenitude de falar que realmente não teve tempo hábil de executar uma tarefa, de executar um projeto dentro do tempo hábil, mas se mostrou capaz de mostrar a isso dentro de uma competição aberta para todos que estão ali participando e mostrando a importância do que eles poderiam vir contribuir entregando uma tarefa fora do caso. Fora do caso, não, fora do prazo. Isso, em dia, hoje, chama-se profissionalismo e comprometimento com o que a gente faz. Então, não são todas as coisas que vão nos passar que serão feitas, não. Mas todas elas existem justificativas. E o mercado aceita justificativa. Agora, o mercado não aceita engabelação. A gente sabe quando uma pessoa está realmente engajada e querendo fazer, querendo produzir, quando ela está querendo nos enganar, que agora é o caso que a gente está apresentando. Em empresa, a gente olha isso toda hora, e eu sou vacinado contra isso. Então, vocês estão de parabéns pelo comprometimento, pela, não é vontade, não, pela capacidade de se mostrar a estarem abertos a se tornar solucionadores de problemas e ocasiões que ficaram atípicas e fora do controle de vocês. Vocês estão de parabéns e eu fico assim, muito feliz com a explanação de vocês. Muito obrigado. E também pela coragem e iniciativa de estar aqui presente, né, de apresentar. Muito bom mesmo. William. Oi, boa noite. Eu vou começando falando. A minha internet está um pouco estável, caso vocês não consigam ouvir alguma coisa, vocês me falem para eu poder repetir. O nosso grupo são os detetives contábeis, é formado pela Carol, por mim, chamo Maria Eduarda, pelo Tiago, pelo Everton e pelo William. Por que escolhemos o nosso nome Detetives Contábeis? Bem, detetive vem de investigar, de buscar, de estudar, e contábeis é a ciência que busca estudar, entender, né? E está ali trabalhando com o patrimônio da empresa. Então, nós juntamos esses dois cursos, essas duas palavras. E agora nós vamos apresentar aqui uma tela. E Vocês também, estão conseguindo ver? Desculpa atrapalhar, e tipo assim, só uma pequena palavrinha também, porque a gente também considera os contadores como os médicos das empresas, né? Porque eles cuidam do desempenho da empresa, eles que gerenciam informações para tomar as decisões da empresa. E agora, Maria Eduarda pode prosseguir. Desculpa interromper. Não, foi muito bom. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Se eu movimento eles, vocês conseguem ver? Sim. Tudo bem, então. Bem, nós vamos começar falando para vocês alguns problemas que nós notamos fazendo o diagnóstico de cada uma daquelas partes. O primeiro a primeira coisa que a gente foi notando é que tem aquela parte que fala que eles estão mais no ponto físico. E a gente viu uma falta dessa questão do online, das redes sociais, essa presença. E a Carol vai falar um pouquinho para a gente sobre os outros problemas que nós encontramos nesse diagnóstico. Boa noite. Um dos principais pontos que nós consideramos nesse diagnóstico foi o fato do marketing, a maior parte do marketing da empresa ficar responsável pelos consultores de venda. Esses consultores de venda, eles recebem treinamentos para vendas, mas não diretamente para o marketing. Um exemplo que foi dado na matéria foi um post que uma das consultoras fez. Então, ali a gente já vê que ela não tem nenhum preparo, que ela não tem nenhum curso, uma instrução para que o marketing da empresa seja feito de forma que a marca se torne padronizada, de uma forma que encha mais os olhos daqueles que buscam na marca, né, uma experiência única. Então, um dos pontos mais importantes que reparamos em relação ao marketing é que, de fato, deveria ter
uma formação, uma instrução melhor para essas pessoas que indiretamente e diretamente, como é que eu posso dizer? Elas contribuem, né, nesse caso, de forma negativa em relação ao marketing da empresa, né? Passa uma imagem que, na verdade, não é o propósito ideal da empresa, né? Nós podemos ver nas imagens que o Breno passou, né, que é o produto, ele é passado de uma forma mais formal, né, mais romântica, e aquele post é totalmente ao contrário daquilo que a empresa propõe, né? Então, esse é um dos pontos que nós mais colocamos assim em destaque. E ainda nessa parte do marketing empresarial, foi por meio, né, do caso, nós percebemos que os representantes, que também acabam sendo consultores das lojas físicas, eles acabam ficando muito sobrecarregados, né? Porque fala ali fala dos elementos principais do mix do marketing. Fala que dessa questão de exposição, da propaganda serem feitas pelas consultoras e elas não terem conhecimento, como a Carol já disse. Fala também cursos, encontros de beleza, seja online, seja presenciais, e isso acaba tornando o representante muito sobrecarregado, isso acaba prejudicando na produção desses serviços, dessas ações, e também a imagem da marca para os seus consumidores, e também futuros consumidores. Uma outra coisa que notamos é a falta de investimento por parte da empresa nessas reuniões e encontros presenciais ou online, que são parte desse mix de marketing. Acaba que essa questão do investimento, dessa formação, dessa realização dessas reuniões e encontros, ficou mais por parte das consultoras, por parte das próprias mulheres que participam dessas reuniões, que acham interessante e que estão investindo naquilo. Então, falta um investimento da empresa nesse elemento desse mix. Agora, em relação ao diagnóstico da gestão do trabalho. Bem, em relação, quando a gente olhou para esse caso e falamos, vamos fazer o diagnóstico da gestão do trabalho, a primeira coisa que a gente viu foi a questão da sobrecarga dos representantes. Porque eles tinham que ser consultores das lojas físicas, eles tinham que fazer o marketing, fazer as promoções, realizar aquelas reuniões online, então eles tinham que fazer todos aqueles elementos daqueles mix. Então, ele acaba ficando sobrecarregado, acaba gerando insatisfação e prejudica na qualidade dos serviços realizados e produzidos. Mas a gente também notou um ponto muito positivo, a preparação, o treinamento e a valorização e incentivo da empresa em relação aos seus colaboradores. Eles investem em palestras, em apostilas, eles criaram o próprio material deles para poder passar técnicas para os seus funcionários, para eles poderem ser bons profissionais. Está melhorando a cada dia mais naquilo que eles fazem. Agora, o próximo diagnóstico é os princípios da administração financeira. Bem, nesse diagnóstico, nós notamos, quando a gente olhou aquele faturamento, aquele balanço, nós percebemos que o faturamento global, só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Estamos sim. Está bem estável. E em relação a esse no diagnóstico do princípio... Oi? Deu uma travada, Maria. Agora está normal, está normal. Vocês conseguiram ouvir até aonde? Não pode começar de novo aqui, fazendo papo. A gestão de trabalho? Da administração financeira, Maria. Isso, administração financeira novamente. Aí. Ah, sim. Nessa parte, a gente, na hora que nós fomos pegar para fazer esse diagnóstico, nós tentamos analisar a questão do planejamento, de como era utilizado e de onde era retirado os recursos financeiros, né? Observar a parte contábil, daquilo que está numa administração financeira. Bem, na hora que a gente pegou para entender aquele balanço que nos foi dado, nós percebemos que
os dados que estavam lá, o faturamento global, fazendo essa comparação do faturamento global com os gastos totais, eles eram muito próximos, praticamente iguais. O que nos levou a pensar que não havia um bom gerenciamento dos recursos disponíveis, das operações, de como os seus produtos estavam sendo produzidos, distribuídos, porque eles estavam faturando praticamente a mesma coisa que eles estavam gastando. E analisando através da ciência contábil, a gente percebeu que não estava correto. Se a gente somasse o custo dos produtos com o imposto, não dava o valor, não batia o valor com os gastos totais. Então, ele estava incoerente. Além disso, aquilo não se trata de um balanço. Ele deveria ser, na verdade, seria uma demonstração de resultado de exercício, uma DRE, só que com informações muito rasas, suficientes, para poder gerar um dado. Inclusão da folha lá no quarto tem agora. Para poder gerar dados, para poder fazer, para analisar e para poder estar ali interpretando aquele patrimônio, porque um balanço ele é composto por mais componentes: ativo, passivo, patrimônio líquido. E a gente colocou aqui, no caso, aquele balanço ele se trataria mais de uma demonstração de resultado, mas que ele foi feito de forma incorreta. Deveria ter esses recursos, a receita de venda de mercadorias, essa fórmula. Agora, analisando o diagnóstico de operações de bens e serviços, o Everton vai falar um pouquinho para a gente. Eduardo, volta só naquele slide anterior aí para a gente ir ajudando. Olha aqui, gente. Está vendo aqui, ó, resultado antes do resultado financeiro? Isso aqui, ó, é um dos maiores erros em todas as empresas que a gente tem lidado aí no mercado, porque aqui não tem imposto. Então, isso aqui tem lucro aqui? Não tem nada aqui, porque não pagou o que o governo precisa aqui, ó. O governo paga aqui, ó, lá embaixo, aqui, ó, tributo sobre lucro. Aqui que é lucro, ó. Aqui não tem nada de resultado. Aqui tem uma explanação, uma projeção do que pode vir a ser o resultado. Pode continuar aí, que a gente vai ajudando aí para vocês verem como é que funciona aí na prática. Bem, aí agora, em relação ao diagnóstico de operações de bens e serviços, o Everton e o William vai trazer um pouquinho para a gente. Boa noite. No diagnóstico de operação de bens e serviços, uma das coisas que a gente levantou através do levantamento de informação foi que o modelo de produção executado pela empresa da AIDA Cosméticos é um modelo muito meio que arcaico ainda de produção, porque, como a gente viu, né, que a Maria Eduarda tinha falado na gestão do trabalho, ela até faz um investimento em palestra, investimento em apostilas, mas só que isso ela fez lá em 2002. E o mercado que tinha, igual a gente colocando para hoje, o mercado que tinha 19 anos atrás não é o mesmo de hoje. E é como muitos administradores falam, né, que quem não se adequa ao mercado está fora. Então, é uma coisa que a empresa tem que se atentar, que é o fato da atualização, né, do jeito de operação da empresa. E outra coisa também que a gente levantou foi que, tanto é que foi falado até na parte do marketing, que a empresa atua, né, só no meio físico, com a equipe de vendedores que são treinadas pela AIDA. Ou seja, além de não ter nenhum treinamento aperfeiçoado em cima das vendedoras com uma equipe especializada vamos supor, uma empresa especializada em coaching de vendas para as revendedoras, uma empresa especializada, ou então um freelancer mesmo que pode estar indo na empresa ensinando, é a própria AIDA que ensina, né? E eu acho que é mais essa parte mesmo. Aí, o William quiser acrescentar alguma coisa. Antes do William falar,
só para mim poder situar o pessoal. Se vocês perceberem, a gente retornou um pouquinho do marketing, a gente retornou um pouquinho da gestão do trabalho, mas tudo porque na hora de analisar e diagnosticar essa parte, nós pensamos em operações de bens e serviços como todas as operações. Essa operação de vendas, de marketing dos bens e serviços, a operação produtiva dos bens e serviços, que o William vai falar um pouquinho, só para vocês poderem se situar. Então, em relação às operações produtivas dos bens e serviços, percebe-se que se fosse realizado um planejamento na produção, teria mais eficiência e eficácia. Porque, dando importância ao planejamento e controle de suas produções, a empresa poderá gerenciar as atividades de produção produtiva, tornando suas análises de forma mais claras e detalhadas. Então, sendo assim, com um sistema que deverá elaborar planos, ela criando um sistema que poderá criar planos para gerenciar os recursos humanos no que se refere às suas ações, corrigir qualquer desvio e colaborar para o alcance de seus objetivos e metas. E com todas essas ideias, é muito importante saber utilizar as ferramentas que se encontram disponíveis, realizando esse planejamento. Os resultados serão um plano atualizado de operações que atenderá à demanda. Um passo significativo para essa operação de bens é o controle de seus estoques, com o intuito de regular e controlar os diferentes suplementos, produtos e consumos de algum determinado item. Então, além disso, diante dessa questão, tem-se como diagnóstico que a área do comércio precisa investir e melhorar suas operações de venda, consultoria e produção de bens e serviços para desenvolver cada dia mais seus produtos, além de aumentar suas vendas através do aprimoramento de seus serviços. E agora a gente fez E se vocês perceberem, a gente... Pode falar, Maria. Se vocês perceberem, a gente falou de controle de estoque, mas, por exemplo, o professor já está se perguntando, mas o que a gente falou de estoque lá naquele caso? Todo esse diagnóstico das operações de bens e serviços, nós realizamos através... porque quando a gente pensa, a gente acaba, para poder diagnosticar um setor, a gente acaba tendo que olhar um pouquinho do outro. Se a gente voltar lá naquela questão da administração financeira, o balanço, o faturamento global e os custos gerais estavam muito próximos, então não estava rolando alguma coisa. Tipo, um setor de operações está totalmente envolvido naquilo. Para não estar tendo um lucro, para não ter um resultado bom, nesse setor aqui, as operações deveriam ser melhoradas, tem problemas aqui, a gente falou da questão do controle de estoque, algo que ajudaria, tem também em relação nas operações produtivas, se houvesse um planejamento da produção para ter aquela questão como que eu vou falar? Diminuição dos gastos para a produção. O custo de produção dos produtos é muito altíssimo. E nós olhamos com essa visão. Pode continuar, William. Estava falando, meu microfone estava desligado. Agora a gente vai falar sobre o plano de ação que a gente montou. Você pode passar aí, Marília? Colocar aí para a gente, fazendo um favor? Vocês estão conseguindo ver ele? Bem, a gente escolheu esse plano de ação porque a gente viu que combinava mais. Bem, aí a gente destacou em cima aqui nosso plano de ação exatamente. O que fazer para melhorar as atividades da empresa. Em relação àqueles problemas que a gente tinha visto, né? Isso. Por quê, quem fará, como fará. Deixa eu só diminuir uma coisa que está atrapalhando. Aí. Onde, prazo e observação. Bem, um dos pontos que a gente viu que podia melhorar seria promover campanhas no rádio e nas redes sociais. Por quê? Trazer diferentes públicos da região para a empresa. Quem fará isso? No caso, quem fará isso é o departamento de marketing. Como fará?
O departamento comercial buscará encontrar um freelancer de marketing para construir as campanhas nas redes sociais. Aonde? Nas mídias. Então, a observação seria como segmentar os públicos para conseguir melhores resultados nas campanhas. Você poderia explicar melhor, Maria Eduarda? Eu posso te complementar um pouquinho. Olha só, se vocês perceberem, quem fará? A gente colocou departamento de marketing, departamento administrativo, departamento contábil, departamento administrativo de novo. A gente delimitou funções, porque, como a gente já tinha visto anteriormente, que era um problema nosso lá na questão de diagnóstico e gestão de trabalho, que os representantes estavam fazendo de tudo. Eles estavam fazendo marketing, eles estavam administrando aquelas promoções, então eles estavam ficando sobrecarregados. Então, isso a gente já começou a mudar aqui. E nesse primeiro plano de ação, a gente estaria mais voltado para o nosso diagnóstico de marketing empresarial, que eles não tinham muito essa presença nas redes sociais, essa presença em campanhas que alcançam mais pessoas. Pode continuar, William. E como a Maria Eduarda falou que a gente delimitou funções para cada setor, né? Aí a gente colocou até uma outra solução também, criar um organograma, que traz mais organizações na empresa, por juntar a administração da empresa no modo de que reúne e faça uma qualificação e divisão de tarefas, aumentando a qualidade de serviço. Caso a empresa não tenha um setor destinado à administração, que se comece o organograma contratando pelo menos uma pessoa representante para a administração de cada filial. O Everton podia falar melhor um pouquinho sobre isso, já que ele foi o responsável por esse plano de ação. Ele vai poder explicar melhor do que eu. Nessa parte aí de criar um organograma, eu coloquei isso bem também pensando no que a gente tinha discutido durante as reuniões que a gente fez, né? E justamente por esse ser um dos principais motivos que faz as revendedoras, que também são consultoras, reclamarem da empresa que elas trabalham, né? Porque muito dentro da empresa não tem uma boa gestão do trabalho, como a gente tinha feito lá atrás. Porque quando numa empresa não se tem uma separação de cargos bem definida, o que pode acontecer é virar bagunça, né? Assim como começou a acontecer na empresa dela, que é onde a funcionária ia fazer o marketing, mas aí o marketing saía ruim. Aí ela reclamava e ela era consultora da empresa, que também tinha que fazer vendas, e isso, por muitas vezes, acaba gerando um estresse, né, dentro do trabalho, que faz com que caia muita produção. Aí, aqui na observação, como o William citou, eu coloquei que, caso a empresa não tenha um setor destinado à administração, que se comece por ele justamente porque a empresa da AIDA não é mais uma empresa de um MEI, né? Uma empresa de microempreendedor individual, que seria, porque pelo que a gente viu, seria mais isso que ela estava tentando buscar, né? Uma empresa mais familiar, sendo que hoje em dia o mercado já avançou muito e uma das coisas que ela tem que fazer, né, é justamente acompanhar esse mercado para não ficar para trás. E é mais ou menos isso que eu queria colocar no organograma, né, que a gente decidiu. A Maria Eduarda quer falar alguma coisa? Se ela não for falar nada, aí aqui embaixo eu coloquei uma outra coisa que a gente decidiu também, que é a adoção de relatórios patrimoniais com base na NBC TG 1000, né? A R1, que é o porquê dela é justamente para aumentar a visão da saúde financeira da empresa. Quem fará é o departamento contábil, e como fará? O setor responsável pela contabilidade irá estudar o CPC PMR1, a fim de que os futuros balanços sejam oferecidos com todas as demonstrações contábeis exigidas, e também que são de extrema importância para o controle gerencial da empresa. Porque, como a gente viu, além de só ter uma demonstração contábil, ela ainda estava errada, que ainda era uma demonstração de resultado, que, por mais que seja exigida por lei, ainda é uma dos relatórios que precisa ser impresso, que precisa ser
elaborado para a empresa, né? E ele não só serve para poder apresentar para a empresa poder continuar. Ele também serve justamente para a empresa ter esse controle e conseguir ter uma melhor gestão, né, dentro da empresa. Quem que está falando aí é quem? O Everton? Isso. O Everton, qual que é a tributação da empresa? Qual que você fala? No CREAL Simples Resumido, o que que ela é? Não sei. Então, como é que você está falando que é só uma obrigação contábil acessória aqui que ela é obrigatória a fazer? A parte da demonstração do resultado? Uhum. Não, porque nessa parte a empresa ainda tem que elaborar um balanço, Onde é que tem que está falando elaborar... isso? Hã? Onde que está falando isso? Se você não sabe a tributação. Como assim? A tributação que exige as empresas a fazer... Isso, cada tributação tem uma exigência diferente. Ah, isso eu vi num curso que eu fiz há uns tempos atrás, que aí o cara estava explicando, né, que a empresa tem que apresentar com base dependendo do que ela é. Se ela é um MEI, que é um microempreendedor individual, ela tem que apresentar o balanço, Isso. a demonstração do resultado e DRE. tem uma outra. Então, E a DRE e tem uma outra. Isso. Então, isso aí não é para estar arruinado, isso não. Todas as vezes que você colocar esse tipo de informação que você for apresentar para algum gestor ou por alguma empresa, você coloque essa informação. Porque do mesmo jeito que eu te perguntei, um diretor ou um gestor principal lá de cima, que na maioria das vezes não sabe, ele vai te perguntar e vai te questionar isso. Essas colocações que a gente vem falando aqui, inclusive os outros professores também podem fazer, é para engrandecer o trabalho de vocês e para tornar o trabalho de vocês ainda mais completo. Tá certo? Você já me conhece, né? Sabe que eu falo para ajudar mesmo. Pode continuar. Obrigado. Nada. E um outro plano de ação também que a gente fez foi criar uma loja virtual, que é o porquê, para aumentar as vendas gerais, e quem fará é a AIDA junto ao departamento comercial e o setor de marketing, porque através de uma criação de venda, a empresa consegue fazer muito mais do que atendendo só no meio físico, né? Tanto que hoje em dia as transações digitais estão crescendo cada vez mais, tanto que já estão até começando a passar as físicas, que hoje em dia todo mundo tem o Pix, mas poucas pessoas estão dando já com moeda na rua, tanto é que estava faltando até um tempo atrás nos comércios. E por último aqui, eu coloquei reduzir os custos de produção, que a gente estava debatendo também, né? Que é o porquê para aumentar os lucros gerais, quem fará o departamento administrativo e como fará? Através da análise de custos, ela irá reduzir ao máximo, cortando custos desnecessários e aumentando a tecnologia de produção nos locais adequados, né? E uma observação que eu coloquei é justamente para ter esse maior controle, não só da empresa principal, né, da sede, mas também das filiais, que era para pedir relatório de cada filial para que pudesse entender os principais desafios de cada uma das filiais que estão espalhadas, para buscar também, né, parcerias, sejam com outras empresas ou sejam governamentais, através dos incentivos fiscais. E esse foi o Mais nosso uma plano de pergunta. ação. Vocês desenharam o organograma? Não. Aqui, para vocês verem o organograma desenhado aqui, vocês conseguem ver minha setinha aí, quando eu passo aqui? A minha aqui, ó, ou não? Não. Está vendo onde é que está escrito quem fará? Uhum. Isso aqui é um organograma. Só falta desenhar e colocar as linhas aqui e a hierarquia. Um organograma pronto aqui. Dentro das soluções que vocês apresentaram, aqui tem um organograma pronto. Só faltou desenhar eles em linha. Mas vai. Mas, no mais, era isso. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, Edu. A gente só queria agora concluir, né? Esse foi o nosso plano de ação. E a gente queria agradecer, porque foi muito bom fazer esse trabalho, dedicar um pouquinho do nosso tempo para ele. Foi algo de muito aprendizado e só queria agradecer mesmo.
Espero que vocês tenham gostado. Bem, se você quiser interromper o compartilhamento, pessoal, assim, eu de verdade, assim, quero dizer que a questão não é nem ter gostado, eu estou encantado com 2 pontos. Primeiro, com o nível de comprometimento com o desafio, e segundo, com o nível de complexidade. Hoje eu vou dormir me sentindo o professor mais orgulhoso do mundo, não só eu, né? Todos os nossos colegas, porque uma coisa que a gente bate muito na tecla no curso é a questão da multidisciplinaridade, de como que assim, a gente não é marketing, caixinha isolada, finanças, caixinha isolada, produção, caixinha isolada, pessoa. A gente fala das áreas funcionais, mas a gente sempre precisa entender que é um tampo aqui, descobre ali que uma área ela afeta diretamente na outra. Essa departamentalização ela serve para organizar processos, sistematizar as ações da empresa, e vocês conseguiram contemplar e demonstrar isso muito bem, sim, né? Essas leituras, esses insights. Essa parte das finanças, eu fiz muita questão, porque assim, um problema prático que vocês vão enfrentar ao lidar com clientes, não deveria acontecer, mas acontece muito, é gritante, e os professores contadores têm muito mais propriedade para falar isso do que eu, é a gritante diferença entre a contabilidade gerencial, quando existe, e a contabilidade fiscal. Então, às vezes, você chega para o empresário, você vira lá e fala assim, eu queria as demonstrações. O que você quer? É o dinheiro, a relação de entrada e saída? E já aconteceu muitas vezes do empresário nem saber do balanço do DRE. O contador, às vezes, nem faz, dependendo do escritório, dependendo do caso da empresa, o que a gente sabe das implicações disso, mas o empresário mesmo, a pessoa que não tem essa informação, às vezes ele nem sabe que precisava ou nem vê, ou assina, nem sabe que assinou. E aí essa discrepância que existe em alguns negócios e que a gente tenta, com os nossos conhecimentos, diminuir, mitigar isso, justamente da importância disso. Às vezes a informação financeira que você vai ter quando você entrar numa organização é essa ou até pior. Às vezes os dados não estão nem compilados. Então, assim, a gente vai desde o nível macro até esse nível de que não existe um desenho de cargo. Foi uma coisa que vocês identificaram muito bem também. Funcionário famoso faz tudo, sobrecarregado, e ali existem fases do empreendimento que realmente ocorre um certo acúmulo, principalmente por conta do empreendedor, mas existem momentos em que isso fica disfuncional, né? Isso não funciona mais. Então, assim, eu de modo geral, o feedback que eu tenho para poder passar para você é o mais positivo possível. Acho que vocês conseguiram contemplar bem, compreender bem o caso. Algumas colocações aí, eu acho que o grande mérito do trabalho de vocês foi o desenvolvimento de método, né? Uma espécie de adaptação ao 5W2H, porque vocês não falaram de valores, não falaram o porquê, mas uma adaptação, diria, do 5W2H. E assim, fantástico. Eu acho que seria muito interessante depois a gente, agora que passou o desafio, né, compartilhar com todos o caso, mas eu acho que, de modo geral, pela fala de vocês, tanto do grupo anterior, deu para poder entender um pouco também o caso da área, que ele é grandinho, né? A gente passar ele aqui item por item seria cansativo, mas seria legal todo mundo entender também esse contexto, como vocês pegaram a essência, a filosofia da marca. Muito bom mesmo. Dentro do escopo, gente, olha só, o que foi proposto é o seguinte, eu falar uma coisa muito importante. Existe uma confusão tremenda na cabeça do empresário hoje que ele tem que ser contador. Não, ele tem que ser contador, não. Ele tem que entender o que a contabilidade está falando para ele. Isso é o contador que faz, exatamente. E nesse escopo de trabalho que vocês nos apresentaram, vocês deram, nessa segunda apresentação, vocês deram soluções para todos os problemas que foram propostos. Todos têm solução de problema. E o que ficou mais importante e evidenciado, que vocês não passaram o problema para ninguém ou para nenhum setor. E ficou claro aí a diferença que vocês entendem gerencialmente uma empresa e que vocês precisam de uma pessoa dentro desse contexto para explicar para vocês o que são obrigações acessórias fiscais. Aí sim é uma área específica da contabilidade, que dentro de grandes empresas existem pessoas que fazem isso. Então, também eu estou muito assim, satisfeitíssimo com a resolução
e apresentação que vocês colocaram para resolver conflitos e problemas dentro da gestão de competências. Vocês pegaram uma área de marketing, não colocaram o problema da área de marketing, delimitaram o problema que o marketing tem e colocaram soluções para esses problemas. Isso hoje é o mais importante. Não é apontar problema, é resolver problema em uma equipe de trabalho. Então, eu estou muito satisfeito também, muito feliz com esse desafio aí proposto por vocês. Gostaria que todos falassem, né, colocassem como que foi. Eu falo, o resto, todo mundo, já estou vendo, nunca já vi a mãozinha aí, vai falar também. Isso, gente, só nos deixa cada dia que passa mais feliz, mais comprometido com a missão que a gente tem junto a vocês, que é passar conhecimento. Não é bater, não é aumentar sarrafo, não é nada disso. Como vocês já nos conhecem bem, é andar junto com vocês, é compartilhar o conhecimento que a gente tem junto com vocês para a gente ver o que vocês fizeram aí, que só nos deixa assim, satisfeitíssimos. Não é satisfeito, não, é satisfeitíssimo. Fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês aí que participaram desse momento aí com a gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Permite a palavra aí, só acrescentar aqui que, igual foi elogiado já a forma com que o grupo demonstrou, né, na elaboração do organograma, do plano de ação, e eles demonstraram isso muito bem também na apresentação. Ninguém querendo se expor mais do que o outro, ser melhor, saber, fez um bate-bola ali, o toca, agora fulano fala. Agora, eu achei isso assim fundamental. A gente, né, tenta sempre passar isso na questão da apresentação do trabalho, porque, como o professor Paulo falou, no dia a dia, às vezes você precisa apresentar para uma diretoria, ou para o seu gerente, ou para a reunião dos departamentos, e ficou muito clara essa sinergia, não só na elaboração do material, mas principalmente, na minha opinião, na apresentação. Estão de parabéns, mesmo assim, a gente sabe que dá um nervosinho ali de falar, mas conduziram muito bem. A sensação era que era um caso real. Muito bom. E só um outro detalhe, igual o professor Paulo falou, às vezes a gente faz essas perguntas no meio da aula, tem aluno que não gosta, né? Mas a sabatina é boa, é para poder aprender mesmo, né? Porque no dia a dia vai vir essas perguntas, né? Por que disso? Para que isso? E, excelente, muito bom, parabéns. Boa noite, pessoal. Professora Valéria. Queria parabenizar primeiramente o professor Brandon e o Paulo pela iniciativa, né? A gente sabe da importância aí dessas vivências práticas para os nossos alunos, e eu acho que vai muito além da aplicação do conhecimento que vocês aprendem ao longo do curso, né? E ao longo da experiência profissional de vocês. Eu acho que vem também o sentimento de que vocês são capazes, né? Às vezes o aluno tem um pouco de medo de colocar sua percepção diante dos desafios profissionais e até mesmo dos desafios que a gente propõe ao longo das disciplinas, mas eu acho que isso tudo vai trazendo, sim, um sentimento de que vocês são capazes, vocês estão preparados, sim, para esse momento, né? Para esses desafios que a gente enfrenta nas nossas profissões. Então, parabéns, foi excelente. Obrigada. Breno, pode fazer o encerramento aí. Mais alguém quer falar, gente? Vocês não falam nada, né? Isso é que é danado, vocês têm que falar. O professor, posso falar um pouquinho, Paulo? Professor? Claro que pode, matar a disposição aí, professor. Boa noite, vocês, os professores, os alunos, né? Parabenizar a iniciativa da faculdade, Escola de Negócios. Eu vou falar meu ponto de vista aqui para os contadores, futuros contadores. Isso é algo bem profundo que eu vou falar com vocês. É daquilo que a gente vivencia todo dia no escritório de contabilidade, tá? E a demanda também dos clientes.
Por exemplo, você entregar uma guia para o cliente, você fazer um SPED fiscal, isso o programa de contabilidade ele faz quase que sozinho, tá certo? Mas essa proposta que foi analisar dados, é isso que está fazendo diferença nos escritórios de contabilidade. Você entregar uma solução financeira para o cliente, sim, ó, prática, falar com ele. Você está pagando muitos juros de cheque especial, tá? Então fica a dica, né? Dessa contabilidade moderna que está surgindo, trabalho rotineiro, ele está sendo automatizado, mas a interpretação de dados, é isso que está fazendo diferença nos escritórios e no dia a dia da contabilidade. É só isso mesmo, obrigado. Exatamente, professor Gilmar, porque nesse papel de mostrar se faturou tanto, o empresário ele precisa ter esse aporte, né, e até o grupo de detetives contábeis, de saber assim, eu tô caminhando bem, qual que é o parâmetro? É preciso essa construção conjunta de quem está coordenando as empresas, de quem está gerindo o patrimônio, tributação e toda a parte todo o patrimônio em si da organização, e são desafios. Esse desafio foi o primeiro de muitos que vocês vão ter na carreira gerencial, que, sem sombra de dúvidas, é fantástico, né? E a nossa profissão é isso, né? Tanto de administrador, de contador, resolver desafios diariamente. Bom, assim, queria agradecer a todos os presentes e a todos os que compraram essa ideia, que aceitaram o desafio, mesmo os que não seguiram em frente ou decidiram não participar por uma questão, igual eu falei, de analisar o contexto, mas é uma coisa cultural, uma coisa nova, uma proposta nova aí. Agradecer, né, à instituição de modo geral e à nossa coordenação da Escola de Negócios pela confiança, né, na elaboração do documento, de toda a estrutura do desafio. Como eu falei, foi uma criação autoral, então não tem nada copiado de internet, não tem nada de... Vocês não vão achar esse caso. Não. Então foi uma coisa nossa, uma iniciativa da FAF, e que, como toda iniciativa pioneira inicial, ela tem seus pontos fortes, seus pontos passíveis de melhoria, e que a gente espera também que, com o feedback de vocês, que caso haja próximos desafios gerenciais, a gente consiga tornar isso cada vez melhor, né, isso mais desenvolvido. Então, é basicamente isso. E agradecer mesmo demais e dizer, né, professor Paulo, que a equipe de detetives contábeis, né, ela ganha por ter, não só pela qualidade técnica, mas por ter concluído todas as etapas aí com excelência, como uma das equipes, né, deixou de cumprir uma parte do desafio, que foi a entrega do relatório, ela não ganharia, né, sairia do páreo, mas eu achei interessante também valorizar esse esforço honesto, esse profissionalismo, essa sinceridade, e foi nesse sentido. E no mais, agradecer os estudantes, né, por estarem, acredito que vocês devam ter saído também desse desafio com alguns conhecimentos adicionais, conhecimento dos próprios limites e alguma aplicação. Porque eu fiquei bastante impressionado que a equipe vencedora é do segundo período. Assim, né, muito orgulho. Não assim que né, uma equipe do oitavo é melhor do que vocês, o professor Lucas até falou isso, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu falo assim, pelo nível de conhecimento técnico que vocês trouxeram, você suscita, né, que houve pesquisa. Certas coisas, houve pesquisa de coisas que nem, entendeu? Bom, então é isso, tá, gente? Eu quero dizer assim, que eu fiquei muito feliz também de ter acompanhado vocês, da confiança da nossa coordenação, da cooperação, da coprodução, dos professores também que foram solicitados. Eu dei um exemplo que chegou até mim, mas eu acredito que outros professores devem ter sido consultados aí. No mais é isso, dizer que a gente está aí para somar, trazer coisa nova e os próximos que sejam melhores, né? Que a gente consiga aparar as arestas aí e fazer cada vez melhor para vocês. Só mais um conselho, a Maria Eduarda apareceu, está igualzinha na foto, Maria Eduarda, você está de parabéns aí, agora que eu estou te vendo, é a mesma coisa da foto. Gente, eu queria agradecer. Agora aumentou a nota. Viu? Deixa ela agradecer, depois eu falo. Eu queria agradecer pela oportunidade de participar desse desafio, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu, teve essa questão da pesquisa, mas a gente conseguiu colocar em prática também o que a gente aprendeu com o Johnny, com a Verônica, com o Paulo, né? A gente conseguiu colocar em prática o que a gente está aprendendo na faculdade mesmo. É isso. Gente, o conselho que eu vou dar é um conselho que eu sempre falo, ele é até um conselho assim, um pouquinho só melindroso.
porque a gente sempre tem o pensamento de querer mais, né? A gente quer mais, se a gente está num cargo, a gente quer outro cargo, se a gente está, aí a gente vai para outro cargo, a gente já quer outro. Isso é errado? Não, não é não, é certíssimo. Só que eu queria dizer para vocês, tomem muito cuidado naquilo que vocês almejam, porque vai vir. Agora, o conselho é, vocês estão preparados para assumir? Esse é o desafio, porque se colocarem e vocês não conseguirem, é uma vez só, porque o mercado hoje não perdoa. Então, é onde que eu sempre falo para vocês, o conhecimento nunca é demais. O trabalho em equipe hoje, mas em equipe mesmo, é fundamental para qualquer sobrevivência de negócio hoje, em qualquer área. Tem gente que me pergunta, Paulo, mas em qual área? Em todas. O eu hoje, gente, não existe mais, não. Vocês vão perceber isso hoje em dia, né? 4. Vocês vão ver que o eu hoje, tem gente que vai virar para vocês e falar assim, não, então faço sozinho, porque eu estou fora. Então, o que a gente procura passar para vocês é sempre isso. É a humildade, é o trabalho em equipe, é escutar, é de caminhar junto, é de falar, nós erramos, eu não erro, não, nós erramos, nós vamos consertar, é cair. Nós vamos produzir. Esse é a minha grande missão aí com vocês todos, não só professores, mas com vocês todos, como gente. Porque eu passo a minha vida inteira aprendendo e tentando passar aquilo que, humildemente, eu sei um pouquinho. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem com Deus e que tenhamos uma semana produtiva aí. E, mais uma vez, muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Um abraço para vocês. Paulo, vai fazer registro? Vai fazer foto? Aí pode fazer, pode. Aí já é com você, Brenda. Eu já não sei. Pode fazer, pode registrar. Espera aí. Ô, gente, o WhatsApp voltou, tá? Só voltou agora, voltou agora. Pode registrar aí para nós, por favor. 2, 3. Deixa eu ver se tá alguém ficando para trás. O resto, ninguém ligou a câmera. Espera aí, mas eu vou pegar o outro também. Rapidão, gente, porque tá travando aqui que o WhatsApp tá chegando. Agora não vai parar, não vai chegar nada, hein? Nossa senhora, peraí, que é porque tem duas levas de pessoas, entendeu, Paulo? Foi. Beleza, então, gente, muito obrigado aí, então, a todos e boa aula para todos. Boa semana. Adeus. Valeu. Tchau.